Olá meninos, aqui é o professor Adonias e hoje irei resolver a questão de número 36 do exame classificatório 2020.1 do Ensino Técnico Integrado do Instituto Federal do Piauí, o IFP. Então vamos lá para a questão de número 36. A questão de número 36 diz assim: o valor de K igual a raiz quadrada de 54 vezes a raiz cúbica de 211 mais a raiz quarta de 627 menos a raiz quinta de 32 é um número composto por dois algarismos, cuja soma deles é igual a. Então é o seguinte, nós vamos fazer esses cálculos, né, e vamos chegar em um número de dois algarismos. E a soma dos dois algarismos vai dar uma dessas alternativas. Então, que número vai ser esse? Eu vou começar repetindo essa expressão aqui, tá bom? Então aqui nós temos raiz quadrada de 54 vezes a raiz cúbica de 211 mais a raiz quarta de 627 menos a raiz quinta de 32. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar simplificando a raiz, começando por aquela que está dentro de todas as outras raízes. Nesse caso é a raiz quinta de 32, tá bom? Nós vamos fazer a simplificação dela, porque através da simplificação elimina esse radical aqui, tá bom? Então, gente, eu vou simplificar bem aqui essa raiz quinta de 32, tá? Como é que a gente faz essa simplificação? A gente fatora o número que está dentro da raiz, fatora o radicando. Vou começar fatorando o número 32. Vamos lá. Deixa eu dividir aqui. Vou fazer bem aqui. Como eu sei que eu vou precisar de mais espaço, eu vou separar bem aqui também. Vou fazer bem aqui a raiz de 32. Aliás, a fatoração do número 32. 32, a gente vai começar dividindo ele por todos os números primos a partir do 2, tá? Se não der, que a gente passa para o próximo número primo. Como 32 é par, então a gente sabe que divide por 2, né? Todo número par divide por 2. 32 dividido para 2 dá 16. 16 dividido para 2 dá 8. 8 dividido para 2 dá 4. E 4 dividido para 2 dá 2. E 2 dividido para 2 dá 1. Então aqui como é que ficou? A gente vai contar quantas vezes o 2 apareceu, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é 2 elevado a 5. A gente repete esse número, né? E o expoente vai ser igual à quantidade de vezes que esse número aparece. Então aqui fica 2 elevado a 5. Depois eu vou repetir tudo isso e quando chegar no 32 eu troco 32 por 2 elevado a 5. Então aqui vai ficar K igual a raiz, puxar essa raiz logo até aqui, a raiz de 54 vezes raiz cúbica de 211 mais raiz quarta de 627, viu gente? Aqui é um 2, menos a raiz quinta aí o 32 eu vou trocar por 2 elevado a 5. Aí, gente, aqui como o expoente aqui é igual ao índice, a gente simplifica cortando o expoente com o índice e esse número sai de dentro da raiz. Então vai ficar agora assim, ó. K igual 54 vezes raiz cúbica vezes a raiz cúbica de 211 mais a raiz quarta de 627. Aí aqui cancela o expoente com o índice e o 2 sai da raiz. Vem menos 2 agora. Menos 2. Agora temos aqui, ó, K igual raiz quadrada, repetir tudo, né? K igual a raiz quadrada de 54 vezes a raiz cúbica
de 211 mais a raiz quarta de, subtraindo aqui, 627 menos 2 dá 625. Agora aqui na raiz quarta de 625, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com a raiz quinta de 32. Vamos fatorar o 625 e simplificar esse radical aqui. Vamos ver aqui a fatoração de 625. 625 aqui, o 625 ele não divide por 2 porque ele é ímpar. Por 3, como é que eu sei se divide por 3? Eu somo os algarismos, se o resultado dividir por 3, ele também divide. Vamos somar aqui, ó, 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. Como 13 não divide por 3, então 625 não divide por 3 também. Próximo número primo após o 3 é o 5. Então 625 divide por 5, aqui eu sei que divide. Como é que eu sei disso? Porque um número ele divide por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Como 625 termina com 5, então ele divide por 5 também. Então eu vou dividir por 5, 625 dividido para 5 é 125. 125 continua ainda por 5, que dá 25. 25 dividido para 5 é 5, e 5 dividido para 5 é 1. Chegou no 1, a gente para. Aqui o 5 apareceu 4 vezes, então aqui é 5 elevado a 4. Tá bom? Então eu vou trocar o 625 por 5 elevado a 4. Então agora aqui nós temos, ó, k igual a raiz quadrada de 54 vezes a raiz cúbica de 211 mais a raiz quarta de... Agora eu troco 625 por 5 elevado a 4. Ó. E o bom é que o índice ficou igual ao expoente, que a gente pode cortar tranquilamente. Então agora temos k igual a raiz quadrada de, repetindo tudo aqui novamente, ó, raiz quadrada de 54 vezes a raiz cúbica de 211 mais, aí eu cancelo aqui, ó, o índice 4 com o expoente 4 e o 5 sai da raiz. Fica mais 5 aqui. E agora, continuando aqui, k igual, repetindo aqui, ó, vem 54 vezes a raiz cúbica de 211 mais 5 é 216. Então, k é igual a raiz quadrada de 54 vezes... Agora eu vou simplificar o 216 também, para tirar de dentro da raiz cúbica. Vamos simplificar aqui o 216. 216 é o número par, então ele divide por 2. 216 para 2 é 108. 108 para 2 é 54. 54 para 2 é 27. 27 não divide mais por 2, então agora passo a dividir por 3. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Como é que eu represento aqui? O 2 apareceu 3 vezes, então fica 2 elevado ao cubo. Vezes o 3 apareceu 3 vezes, então fica 3 elevado ao cubo, tá bom? Esses números aqui do lado, eles aparecem um multiplicando pelo outro, e acompanhado do expoente, que o valor do expoente vai ser igual à quantidade de vezes que esse número aparece. Então aqui vai ficar a raiz cúbica. Aí eu troco o 216 por 2 elevado ao cubo, que é o valor que eu encontrei aqui, vezes 3 elevado ao cubo. Agora nós vamos ter k igual a raiz quadrada de 54 vezes... Aí, gente, para cada número desse que tá na raiz com expoente igual ao índice, a gente pode simplificar, tá bom? Então aqui, ó, o 2, eu simplifico o expoente 3 do 2 com o índice 3 aqui. Ao simplificar, o 2 sai da raiz. Vai vir aqui 2. Aí esse 3 também tem um expoente igual ao índice, ó, é 3 e 3. Então também posso simplificar esse expoente com esse índice. E o 3 também vai sair da raiz e multiplicando, tá? Vai multiplicar esse 2. Quando o número sai da raiz, ele sai multiplicando.
Agora nós vamos ter aqui K igual 50, raiz de 54 vezes 2 vezes 3, que dá 6. Fiz logo essa multiplicação aqui. Que a gente pode multiplicar na ordem que quiser, não tem problema, pois a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então fiz logo 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, agora 6 vezes 54 dá 324. 324 não é uma raiz comum que a gente saiba de cabeça quanto dá, né? Nem todo mundo sabe. Quando chegou numa raiz quadrada de um número que a gente não sabe o valor de cabeça, a gente faz igual a gente fez com todos esses outros números. A gente vai fazer a fatoração. Vou fazer a fatoração de 324. Vou colocar 324 aqui. Aí o 324 ele é um número par, então ele divide por 2, que vai dar 162. 162 dividido para 2 é 81. 81 é um número ímpar, não divide mais por 2, mas ele divide por 3. 81 dividido por 3 é 27. 27 ainda divide por 3, que dá 9. 9 dividido para 3 dá 3. E 3 dividido para 3 dá 1. Então aqui o 2 apareceu duas vezes, portanto é 2 ao quadrado. Vezes, o 3 apareceu 4 vezes, portanto é 3 elevado a 4. Então, o K, eu vou trocar bem aqui esse 324 por 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 4. Então aqui eu tenho K igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 4. Aí, gente, como é que eu simplifico isso aqui? Só lembrando que a raiz quadrada não aparece índice, né? Não aparece número aqui no radical. Quando não aparece é porque o índice é 2. Então, nesse caso, ó, o expoente 2 aqui simplifica com o índice 2. Aí o 2 sai de dentro da raiz, esse 2 que é a base aqui desse expoente. Sai de dentro da raiz. 2 vezes. Esse 3, o expoente dele não é igual ao índice, mas é possível dividir. A gente simplifica também dividindo, tá? Que na verdade também quando a gente cancela os índices iguais, a gente está fazendo uma divisão. Então aqui o índice 4 do 3, o expoente 4, ele vai dividir com o índice 2, e aí o 3 sai da raiz com o resultado dessa divisão como expoente. Então eu vou simplificar aqui, ó. 4 dividido para 2 dá 2, então 3 sai da raiz. E aqui eu tenho o expoente 2, que é o resultado da divisão de 4 dividido por 2, dá 2. Agora eu resolvo essa expressão, K igual a 2 vezes, aqui lembrando que a gente, quando temos uma potência e uma multiplicação, a gente resolve primeiro a potência, tá? Então vou repetir duas vezes, e agora resolvo 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, K é igual a 2 vezes 9, 18. Esse é o valor de K, é 18. A questão pergunta assim. A questão diz que aqui é um número composto por dois algarismos. De fato, encontramos um número de dois algarismos, que é 18, cuja soma deles é... Então, a questão quer saber a soma dos algarismos que a gente encontrou, do número que a gente encontrou. A soma dos algarismos de 18 é 1 mais 8, que vai ser 9. Então, a soma desses algarismos vai dar 9. Portanto, vai ser a alternativa D. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.